pessoal, sejam bem-vindos no canal Tropa de Idealistas. Eu sou o Sargento Nery. E eu sou o Cabo Ferro. Nós estamos começando mais um programa que é a P Total. E o convidado de hoje é o Sargento Josafá, que também é profissional de educação física. E o assunto de hoje vai ser sobre qualidade de vida. Josafá, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para que nosso público te conheça, faça sua apresentação, por gentileza. Bom dia, Nery, bom dia, Ferro. Obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Sou formado e licenciado pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, também sou bacharelado. Minha especialidade é em musculação. Bom, a gente vai fazer algumas perguntas hoje direcionadas para o Josafá. Algumas perguntas que até chegaram por e-mail, né? Já que a gente, durante um outro programa, colocou aqui os nossos canais de comunicação, que é e-mail e Facebook. Então, para você que está assistindo o programa a primeira vez, que quiser mandar pergunta para a próxima pauta, a gente vai estar divulgando e levando para o entrevistado. E a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: Josafá, o que a educação física pode trazer de bom para a vida das pessoas? Então, Ferro, hoje, infelizmente, com a industrialização, a informática tem nos trazido uma série de benefícios, porém, tem deixado o ser humano muito parado, sem movimentações. Isso no passado, exercíamos mais atividade por conta do nosso dia a dia. E hoje, essa informatização tem nos facilitado a vida de uma certa forma e prejudicado de uma outra forma. Então, a gente tem exercido menos a atividade física e, infelizmente, tem nos prejudicado, causado problemas de sedentarismo. E a função da atividade física é exatamente a combater o sedentarismo. Seria o comodismo. Seria aquela pessoa que jamais ela alimentaria para trocar o canal da televisão. Ela sempre vai usar o controle remoto. Exatamente. Então as novas tecnologias, elas são boas até um certo ponto, mas por outro lado também ela causa um prejuízo, vamos dizer assim, para a saúde das pessoas. Uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Exatamente, né? Exatamente. Hoje a facilidade tem sido muito grande, porém o ser humano está deixando de fazer aquelas ações simples, aquelas movimentações simples, que era a manivela do carro, que era para erguer o vidro, né? Sim. Hoje o cara usa o elevador para ir para casa, quando ele simplesmente, para inserir esse tipo de atividade no seu dia a dia, poderia usar a escada, poderia descer a escada do prédio onde mora. E às vezes é um andar só, né? Acho que tem muita coisa que mudou, né? Até o uso da bicicleta também agora está retomando, né? O pessoal está usando. A pessoa antigamente descia, né, de manhã, abria o portão para tirar o carro, descia do carro, fechava o portão. Hoje não é tudo automatizado, tudo controle remoto. Até para fechar uma cortina e abrir, você hoje tem esse recurso tecnológico. Então tudo isso vai fazendo com que a pessoa vai atrofiando ali, né? É por isso que foram feitos alguns estudos e chegou-se à conclusão que a atividade física não precisa ser necessariamente um exercício físico, porque a atividade é diferente do exercício. Isso é importante. O exercício ele é controlado, Tá. Tem horário controlado, repetições controladas, diferente da atividade física. Atividade física nada mais é que o movimentar-se, é o seu dia a dia. É aquela coisa de ir até a padaria. Hoje a gente vai na padaria de carro. Sim. Vamos colocar aí entre exercícios físicos e atividades físicas. Qual seria a quantidade ideal para a pessoa em termos de dias, horários? Falando aquele primário, aquela pessoa que está começando, aquele sedentário. Nunca praticou atividade Nunca física? praticou e está querendo iniciar esse trabalho. Perfeito. A pergunta ela é boa. E veja bem, a gente costuma falar o seguinte, que a pessoa que é sedentária, que não faz nenhum tipo de atividade, o que ela fizer, qualquer coisa que ela fizer, já é alguma coisa. Um exemplo disso é que a atividade ela pode ser contínua, mas não precisa ser feito tudo num período só. Se eu fizer uma atividade no período de 30 minutos diário, por exemplo, é o que estudos têm levantado, que é o necessário, eu posso simplesmente fracionar essa atividade no meu dia a dia. Então aquela pessoa que é sedentária e vai fazer uma atividade, qualquer atividade que seja, já tira ela da condição de sedentário. Quando você fala em fracionar, então 30 minutos por dia, ele pode fazer 10 de manhã, 10 da tarde e 10 da noite, por Perfeitamente, exemplo. perfeitamente. Vai dar o mesmo resultado. Exatamente, exatamente. E eu posso inclusive inserir isso no meu dia a dia. É o caso do cara que vai até a porta do seu emprego de carro, quando na verdade ele poderia parar uns 2, 3, 4 quarteirão antes e ir caminhando. É o que eu ia falar. Geralmente as pessoas procuram o quê? Aquele ônibus que chega mais perto possível. Na porta. Qual que é a estação de metrô está mais próximo? Então a pessoa ela está sempre buscando aquilo que deveria ser o contrário. Ela deveria... Bom, você tem uma estação, um ponto de ônibus a
a 300 metros e o outro fica a 500, vai buscar aquele ponto, desde que não comprometa também a segurança E dela. até no horário do deslocamento. almoço, né? Por exemplo, Sim. tem 2 horas de almoço, a pessoa pode fazer uma atividade de 10 minutos, não vai comprometer nada o almoço dela e ela consegue fazer uma atividade, por exemplo, né? Exatamente. Hoje o conceito de wellness é bem-estar físico e mental. Só que se você não entender que a atividade física ela é benéfica para você, não adianta eu vir aqui, não adianta os profissionais de educação física falar para você que é mágica, que vai te beneficiar, se você não entender na técnica, na atividade, que você necessita dessa atividade. Só para ter uma noção, Fel, com o passar do tempo, o organismo do ser humano ele perde líquidos. Esse pico concentra-se aos 30, 35 anos de idade. Perdemos massa óssea e tecido muscular, massa magra. E eu preciso compensar isso de alguma forma. Como que eu compenso? Fazendo atividade física. Então, necessariamente, você tem que praticar atividade física. Nós envelhecemos. Sim. E a condição desse envelhecimento, quem vai dar vai ser eu. O que eu fiz na minha juventude? Para ter uma velhice saudável, eu preciso praticar atividade física. Sim, olha que interessante, isso deve acontecer comigo, não só comigo, com todas as pessoas que não têm uma atividade física frequente. É o meu caso, deve ser o caso do Nery também. Não, eu estou praticando Vou pelo menos estar fazendo alguma coisa. Quase 1 hora por dia. Quando eu faço atividade física, que como eu disse não é tão frequente assim, mas depois que você faz a atividade, dá um bem-estar tão grande, mas parece que tem uma coisa que as pessoas não fazem, né? Ela não adota aquilo para a vida dela com frequência. Exatamente, Ferro, não foi nada. As pessoas falam sobre estresse, sobre insônia, sobre problemas articulares, sobre uma série de doenças que acaba colocando remédios, se drogando para resolver esse tipo de coisa. E na verdade eu não necessito nada disso. Sim. Quando a atividade física, o mexer-se, vai resolver o seu problema, entendeu? Se eu praticar uma atividade diária, que seja lá 30 minutos, à noite eu vou necessitar, meu corpo vai necessitar do descanso para recuperar aquela energia gasta. Então vou dormir melhor, vou ter um sono melhor. Isso é fato. E a atividade física é o caminho. Zafá, tem uma pergunta do ouvinte de Diadema, o Paulo, e eu vou ler na íntegra, tá? Até para não fugir o foco da pergunta dele, Fel. Ele mandou o seguinte: o que pode ser feito por pessoas que carregam pesos ou até aquelas que trabalham sentadas? Então ele quer saber o seguinte, ele quer saber o extremo, né? Aquela pessoa que tem aquela atividade pesada e aquela pessoa que é sedentária, não tem atividade nenhuma. O que essas pessoas podem fazer para melhorar a sua qualidade de vida em termos de educação física? Então, Nery, pergunta boa. Primeiro que a atividade pesada, ela está ficando obsoleta, né? No passado exercíamos mais essa atividade e se você for fazer um comparativo do antes e o depois, você vai ver que os problemas ligamentares, com sedentarismo, obesidade no passado, era bem menor que hoje. Então se a pessoa já pratica uma atividade e o serviço dela é uma atividade pesada, o que ela precisa fazer? Ela precisa melhorar a postura de acordo com o serviço dela. Agora aquela pessoa que por exemplo, pegar um peso, ele ter a postura para não machucar a coluna. Exatamente. Mais ou menos isso. Posição de pegar aquele peso lá e ter uma postura mais condizente com aquele movimento repetitivo. Sim. Agora, a outra extremidade é aquela pessoa que não faz nada. A pessoa que não faz nada, o que ela pode fazer? Se mexer. Hoje não tem como o cara falar que não tem tempo. Exato. As pessoas usam essa desculpa. Eu não tenho tempo de fazer Exatamente. física. Aquela pessoa que está na frente do computador e não faz nada. Eu estou na frente do computador lá, o que eu posso fazer? O simples fato de levantar e sentar já é um exercício, uma espécie de agachamento. O que é exercício? Atividade física. É só aumentar a frequência cardíaca. Por exemplo, a pessoa poderia fazer um alongamento na frente do computador. Dá um exemplo, por exemplo, de um alongamento que ele poderia fazer que não comprometeria o tempo de serviço e rapidamente faria. Só nada, essa parte de alongamento ela é muito importante, principalmente porque ao final do dia, iniciamos o dia com um tamanho e ao final do dia diminuímos esse tamanho, porque há um achatamento das vértebras. Nossa, curioso. Entre as vértebras há o disco e há achatamento dos discos, efeito da gravidade, exatamente. Então, a coluna no final do dia, ela pede, pelo amor de Deus,
me ajude, tire essa compressão dos discos entre as vértebras. Então eu posso simplesmente fazer um alongamento simples, normal, posso ser sentado. O melhor seria se eu pudesse fazer na barra, esticar o corpo por completo. Então seria uma forma de tirar essa compressão que há entre as vértebras. Sim. Agora a gente está falando sobre alongamento. Existem alguns tipos de trabalhos que exigem carregar peso, enfim, você às vezes trabalha com algum tipo de equipamento mais pesado, você transporta, enfim. Você, antes de iniciar, que nem o próprio motociclista, a pessoa que anda de moto, dizem que é importante, ela antes dela assumir a moto, ela fazer uma espécie de alongamento, até mesmo para dirigir, a pessoa que pega longos trechos de estrada, tudo, existe também. Até um caminhoneiro, né? Caminhoneiro também, exato. Exatamente, a pessoa que dirige muito tempo, fica muito tempo na mesma posição, ela dificulta a circulação. E dá só uma olhada, tem um exercício que é para que haja o retorno venoso. A gente chama assim de trabalhar os gêmeos, o gastrocnêmio. Dá só uma olhada, por conta da pressão, o sangue desce e eu preciso ter um auxílio para que esse sangue retorne. Qual que é o músculo que faz esse sangue retornar? São os gêmeos, gastrocnêmio, um músculo que muita gente acha que não serve para muita coisa. Então, a pessoa que trabalha muito tempo sentada... E esses gêmeos, ele fica em qual região do corpo? Ela fica na parte de trás, são as panturrilhas. São as panturrilhas, que é o gastrocnêmio. Então, são exercícios simples que eu posso fazer para trabalhar e fortalecer esse músculo. E é necessário exatamente por quê? Porque ele faz esse retorno venoso. Ele retorna o sangue. Interessante, eu particularmente eu não sabia disso. Eu não conhecia também, né? Exatamente, é extremamente importante. É um músculo que ninguém dá muita ênfase a ele, porém, ele é extremamente necessário para fazer esse retorno para fazer o retorno do sangue venoso, certo? Então, recapitulando, então, pelo que nós conversamos aqui, se uma pessoa sedentária, se ela iniciar com 30 minutos diários, dividido em 10 minutos no período da manhã, período da tarde e noturno, ela já está começando uma rotina de atividades e educação física. É claro que o ideal é procurar um profissional e, além disso, é importante que essa pessoa procure um médico para ver se ela está bem para fazer essas atividades. Sim, o ideal é que a pessoa faça um check-up, um exame médico, acompanhe e seja acompanhado por um profissional da área. Agora, se ela for fazer essa atividade, porque a atividade, né, nada mais é que o movimentar-se, certo? Se o simples varrer da sua casa já é uma atividade. Se a dona de casa vai varrer a casa de manhã, na hora do almoço e à tarde, ela já está fazendo uma atividade. Por isso que a mulher morre menos que o homem, né? Exatamente. Ela exerce, porque essa terceira função dela é desgastante. E o trabalho em casa não é fácil. E a atividade dela é bem mais pesada que o do homem. Né? Exatamente. Então o movimento, né? Ele é necessário. Hoje em dia, antigamente a gente andava de bicicleta. Pois é. Hoje a gente já não faz mais isso. E a criançada também não está. Exatamente. Agora, se você me perguntar, exemplo, se há contraindicação para a idade, não há. É importante salientar que criança abaixo dos 12 anos de idade, ela já tem uma carga no seu dia a dia. Tem aquela energia, aquelas explosões. E ela pode sim ter um acompanhamento, ela pode fazer exercícios de musculação, desde que seja acompanhado por um profissional da área, para que não haja sobrecarga na articulação. Ela está naquela formação, aquele período. Exatamente. Tem até aquelas fraturas que chama galho verde, né, que a criança não tem ainda. Está em formação óssea, né? Está em desenvolvimento. Então não há contraindicação. Terceira idade é extremamente importante, porque a partir dos 30 anos de idade a gente perde massa óssea, a gente perde líquidos, tecido muscular, massa magra. Então eu preciso fazer essa compensação. Principalmente aquele pessoal que não fez isso na sua juventude para ter uma velhice saudável, eu preciso de fazer isso necessariamente na terceira idade. Agora, Josafá, você também se especializou na parte de musculação. Sim. Correto? Agora isso todo mundo fala, eu acredito que você vai responder muito bem essa pergunta. A gente vê muitas pessoas, até amigos meus eu já vi, que ele vai lá, pega 2 latas, enche de concreto dentro, põe uma barra de cana e começa a fazer musculação, né? Sem controle nenhum, sem alguém que acompanhe e fale, ó, isso é muito pesado, isso pode comprometer a sua coluna. Um fica mais pesado que o outro, então isso é totalmente errado. É por isso que a gente orienta que, principalmente o iniciante, ele necessita, além de fazer um exame médico para saber como que está,
ele necessita, nos primeiros momentos, daquele acompanhamento de um profissional de educação física. A gente coloca o iniciante para fazer os exercícios na máquina porque a máquina ela é mais estável. O equipamento livre, as anilhas, as barras, ela busca a instabilidade. Sim. Eu até trabalho mais com esses equipamento livre e eu busco uma estabilidade, então por isso há um resultado melhor. Então o iniciante ele necessita de ter um acompanhamento de um profissional da área. Por quê? Porque aquele profissional ele vai começar com uma carga e automaticamente, de acordo com o desenvolvimento de cada um, ele vai aumentando essa carga muscular. Gradativamente ele vai Exatamente. aumentando. Ele vai orientar aquele iniciante que, por exemplo, que se eu trabalhei bíceps hoje, eu preciso descansar para amanhã. Você não pode trabalhar, você tem que saber trabalhar a musculatura. Eu não posso trabalhar a mesma musculatura no dia seguinte, então eu preciso dosar e isso só um profissional vai saber. É lógico, com o passar do tempo, o cara que já treina uma certa quantidade de vezes, ele já vai pegando o fio da meada e vai adequando aquilo à sua necessidade, vai mudando os seus exercícios. Ok. Bom, Josafá, nós queríamos agradecer mais uma vez a sua presença, foi muito importante para o nosso público. Para quem não sabe, o Josafá é do curso Soldado do Cabo Ferro e também do curso Sargento que nós fizemos junto em 2001. Então é sempre um prazer ter um amigo aqui de uma competência enorme, um profissionalismo ímpar. Então agradecemos imensamente as suas dicas e a sua presença. Eu agradeço, Sargento Nery, agradeço o Cabo Ferro pelo convite, estou sempre à disposição. E eu gostaria aqui de deixar um recado. Vamos nos mexer, vamos praticar atividade física para que você tenha uma velhice saudável. Faça isso hoje na sua juventude para que você chegue uma velhice mais saudável. Então é isso, pessoal. Eu agradeço o convidado de hoje, o Sargento Josafá, que é profissional de educação física. O tema de hoje foi qualidade total de vida e a gente vai ter mais programas aí com mais convidados. Então a gente encerra por aqui o programa QAP Total. Pessoal, obrigado por nos dar essa audiência. Na barra de rolamento vai estar aí o e-mail do Sargento Josafá e ele vai mandar para vocês um programa de treinamento. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, Um pessoal. abraço e até a próxima. Qualidade de vida. Agora o bicho vai